Amém. Então, queridos, eu queria também que vocês vissem agora essa imagem. Quem gosta de pular em um rio? Quem gosta de fazer um passeio no rio? Quem foi para o Araguaia agora nessas férias? Deixa eu ver o pessoal que foi lá no Araguaia, que curtiu uma praia, que curtiu um rio. Queria mostrar para você essa imagem desse rio. Deixa o pessoal da mídia, todo mundo ali. Amém. Então, olha que rio maravilhoso, né? Dá uma vontade nesse calor, né? Dá uma vontade de ir lá, de mergulhar. E realmente o rio, ele é uma bênção. Nos rios você vai lá, se refresca. E o rio também, ele serve para nossa subsistência, para alimentar bicho, né? Para molhar planta. Então, assim, eu talvez desacredite de alguém que não goste de um rio. E nós poderíamos ficar aqui falando talvez a noite inteira de como o rio é bom, de como o rio é importante, de como essa criação, né, do Senhor aí é muito legal. E eu poderia falar com você sobre lagos, sobre seca, sobre ponte em cima de rio, enfim. Mas o rio, ele é feito para nós pularmos lá dentro. O rio é feito para você também estar lá. Então eu poderia falar horas e horas e horas, mas você só vai saber o que é um rio quando você pular lá dentro desse rio. Eu me lembro alguns anos que nós fomos numa viagem missionária lá em Tocantins, e nós paramos lá na praia lá da cidade, e nós mergulhamos ali no rio Tocantins. Rapaz, até hoje eu me lembro daquela sensação de ser levado ali pela correnteza, né? Porque lá já é rio, então aquela correnteza maravilhosa e deliciosa. E assim como nós falamos aqui sobre o rio, que o rio deve ser experimentado, que você pode pular lá, tem uma disciplina espiritual que com certeza quando você viu o banner dessa palavra, você já sabe que disciplina espiritual é essa, que muitas pessoas sabem que elas devem fazer, muitas pessoas sabem sobre os efeitos, muitas pessoas já viram os diversos exemplos na Bíblia de homens e mulheres de Deus que praticaram essa disciplina espiritual e de muitos que ao longo da história têm perseverado nisso. Mas muitas pessoas, apesar de saberem sobre a oração, sobre essa prática espiritual, muitas pessoas não estão praticando, não faz parte da agenda diária dessa pessoa. Então nós estamos falando desse rio que você pode mergulhar nele, o rio chamado oração. E é sua responsabilidade entrar nesse rio. Eu tenho a minha responsabilidade de entrar nesse rio chamado oração. E você também tem essa responsabilidade de ir até Ele para satisfazer a sede do seu coração. Quem tem sede por mais de Deus, levanta a mão. Eu creio que você tem essa fome, você tem essa sede pelo Senhor, e essa fome e sede, ela é individual. Então vamos ler o que está escrito lá em Lucas, capítulo 11, no versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. A oração era um hábito para o nosso Senhor. Os discípulos, eles viam Jesus subir um monte. Os discípulos viam Jesus separar um cantinho ali para dobrar os seus joelhos. Os discípulos sabiam que Jesus passou um tempo no deserto. Os discípulos realmente viam Jesus constantemente falando: eu vou ali orar, vou me retirar para orar. Inspirados pelo próprio testemunho, porque o exemplo, ele realmente é o que marca, o exemplo é o que deixa uma marca na vida da pessoa. Inspirados pelo exemplo de Jesus, os discípulos fizeram esse pedido: Jesus, ensina-nos a orar. Diga isso comigo: ensina-nos a orar. Mais uma vez, ensina-nos a orar. Veja que pedido maravilhoso que um discípulo pode pedir para o seu discipulador. Eu acho que nessa hora que os discípulos pediram para Jesus para que ele os ensinasse a orar, Jesus chega, se arrepiou. Acho que Jesus levantou os cabelos assim do braço dele todinho, pensando assim: meu Deus, os meus discípulos querem aprender a orar. Eles poderiam estar me pedindo várias coisas, eles podiam estar me pedindo casa, carro, dinheiro, fama, posição, mas eles estão me pedindo, eles querem aprender a orar. Eu acho assim que realmente Jesus ficou encantado com esse pedido. E nós também, né, os pastores, os líderes, nós muitas vezes sentamos para conversar com as pessoas, suas diversas adversidades que as pessoas têm.
E depois de ouvir, inclusive eu também tenho minhas adversidades, também preciso conversar e falar com alguém sobre elas. Mas também depois de muitas vezes de conversar com uma pessoa, aí no final dessa conversa eu sempre pergunto para ela: meu irmão, depois que você me contou essa história toda, a pergunta que eu tenho para você: você já orou sobre isso? Você conhece a vontade de Deus sobre isso? Você já tirou um tempo de oração ou de jejum para ouvir a voz de Deus? E muitas vezes essa pessoa fala: ainda não, então vamos começar agora. Então vamos começar agora buscando o Senhor, vamos começar agora ouvindo a voz do Senhor. Muito tempo da nossa vida pode ser abreviado se você encontrar a rota da oração. Amém? Então os discípulos aqui, eles não pediram nada para si mesmo. E os alunos de Jesus, que eram seus discípulos, né? Essa palavra discípulo significa aluno, eles realmente pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E é lógico que Jesus não deixou para amanhã. Jesus não falou assim: olha, eu vou abrir uma universidade em 2024, vocês façam a sua inscrição, façam o pagamento da universidade, e o ano que vem eu vou começar a ensinar vocês sobre oração. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou: olha, vamos começar e agora, é para já, nesse mesmo momento. Olha só a quantidade de vezes que a palavra oração, ela aparece na Bíblia. Acompanhe comigo no telão. O verbo orar, ele ocorre 146 vezes. A palavra orações ocorre 27 vezes. A forma verbal orando, 25 vezes. A forma verbal ora, 5 vezes. E ainda orou ou oraram 59 vezes. E o Strong, que é um dicionário de um homem chamado Strong, ele contabilizou ao todo todas essas informações, todas as vezes que a palavra oração, orar, o verbo, todas as variações dessa palavra aparecem na Bíblia, e ele encontrou ela por 370 vezes na Bíblia. Quando uma coisa se repete, uma palavra, uma frase, uma informação, um sonho, se repete na Bíblia, significa que Deus, ele quer dar ênfase para aquela situação. Então imagine você a palavra oração aparecendo por 370 vezes na Bíblia. Ou seja, é muito relevante. Nas redes sociais aí, que nós chamamos de Trending Topics, quando sobe um Trend Topics, é porque aquele assunto, aquela tag, ela subiu, ela está sendo muito comentada. E lá na rede social de Deus, a oração, ela está em primeiro lugar no tópico de Deus. Amém? Então é muito importante, esse assunto é muito valioso. E eu mesmo, queridos, eu sou assim um entusiasta da oração. Porque quando eu entreguei a minha vida para Jesus, essa prática espiritual da oração foi aquela que me consolidou. Foi aquela que eu aprendi, que me fez enraizar na presença de Deus. E as minhas maiores guerras, meu querido, não têm sido olhar para a cara das pessoas ou para a cara dos gigantes e lutar pelas minhas próprias forças. As minhas maiores batalhas, e eu creio que as suas também, você vai vencê-las de joelho. Você vai vencê-las com oração. Porque a Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais. Elas são espirituais em Deus para destruir fortalezas. Então você vai usar a oração, e eu creio que a partir de hoje, você vai usar essa ferramenta para guiar os seus passos, e essa rota em Deus, onde você vai ouvir a voz do Senhor e vai proferir da sua palavra em oração. Continuando esse texto aqui de Lucas 11:2, como eu falei para vocês, Jesus não esperou amanhã para ensinar esse pedido tão apaixonado dos discípulos, que eles queriam aprender a orar. E Jesus então lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então nós estamos começando hoje uma série sobre oração com esse tema, ensina-nos a orar. E esse texto aqui de Lucas 11:2 é a base para aquilo que nós vamos falar nessa noite. Então aqui nesse texto você viu a palavra, pode voltar o texto para mim por gentileza, Lucas 11:2. Nesse texto, quando a palavra Pai aqui está citada, e nós vamos trazer hoje a palavra Pai como a palavra comunhão, santificado seja o teu nome, para a palavra consagração, e venha o teu reino, para a palavra e que também fala de confiança. E eu queria que você agora
consagrasse esse tempo na presença de Deus. E já que estamos falando de oração, eu queria que essa seja a sua primeira oração nessa noite. Você pedindo ao Senhor: Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me a falar com o Senhor. Se os discípulos pediram, e eles mesmos pediram ao Senhor para aprender a orar com o Senhor, então nós que também somos discípulos do Senhor, nós também precisamos ter esse pedido no nosso coração. Então feche os seus olhos agora. Eu queria que, como um som de muitas águas, a Bíblia fala, como um som de muitas águas, é a voz dos santos orando. Então abra sua boca agora em oração e peça: Espírito Santo, fala ao meu coração. Espírito Santo, eu quero aprender a orar. Eu quero falar, eu quero aprender os segredos, eu quero aprender os mistérios. Eu quero conhecer o Senhor através dessa ferramenta tão poderosa, dessa disciplina, dessa prática espiritual tão poderosa chamada oração. Faça sua oração diante do Senhor. Amém, Senhor, nos ensina a orar, Senhor, e nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, leva cada pensamento do nosso coração cativo à tua obediência, elimina todas as distrações e que os nossos olhos estejam na pessoa do Senhor, em nome de Jesus, amém. E essas três palavras que eu falei para vocês, mediante esse texto de Lucas 11:2, comunhão, consagração e também confiança, nós vamos tratá-los como os 3 Cs da oração. Então diga assim comigo: os 3 Cs da oração: comunhão, consagração e confiança. Então vamos para o primeiro C da oração, o C da comunhão. Nesse texto que nós lemos, Jesus falou para os discípulos, quando eles começassem a orar, eles clamassem pelo Pai. Eles chamassem pelo Pai. E chamar pelo Pai, porque a palavra Pai é uma palavra que expressa intimidade, é uma palavra que expressa comunhão. Eu não sei se você já teve essa experiência de, talvez numa célula ou numa reunião, estar conversando com alguém naturalmente, perguntando para aquela pessoa como ela está, e ela responde: está tudo bem, tudo bom, Deus tem sido maravilhoso, ok. E aí a gente pede para aquela pessoa: irmão, você pode dirigir a oração para nós nesse momento? E aí olha o que acontece muitas vezes, esse irmão parece que veste uma capa assim de espiritualidade, e ele daquela pessoa super mansa que está ali conversando com você, fala assim: querido e santo Deus, poderoso, grande, Yahvé, lá. Chega, assusta todo mundo. Quando olha que, gente, parece que não é aquela mesma pessoa que estava conversando de forma tão assim, carinhosa, amorosa. Então, muitas vezes, muitas pessoas apresentam diante de Deus como se fosse realmente uma coisa assim, magnífica, e mudam até a sua voz, o tom da sua voz para falar com o Senhor. Mas eu quero falar para você que Deus, Ele é um Pai. Deus, Ele é o nosso paizinho, Deus, Ele é o seu papai. E lá na minha casa, eu tenho combinado, nas minhas manhãs, para os meus filhos ficarem do lado de fora do quarto, porque eu preciso estudar, preciso ler os livros, preciso ter tempo aqui para formatar a palavra. Então, o meu combinado é: não batam na porta. Mas aí passa assim lá 20, talvez 30 minutos, e eles começam lá fora: pai, papai. Aí o Daniel não tem filtro ainda, e bate a mão: papai. Quando eu ouço lá um paiê, é porque uma criança está lá precisando de socorro e a Luana fazendo lá o almoço, e aí sai o pai para ajudar. Então os meus filhos, eles não ficam lá na porta lá do meu quarto: ó, poderoso, santo, pastor Willy, vem nos atender. Não, os meus filhos, eles me chamam: pai, vem me ajudar, papai, preciso do Senhor. E foi assim então que os discípulos começaram aqui a ensinar Jesus: comece chamando pelo Pai, comece chamando por Deus, pelo seu Pai. E Pai fala de filiação, fala de família, fala de estar, fala de viver para sempre ao lado dessa pessoa. E isso tudo começou lá no princípio. Eu queria que nós abríssemos lá a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, no versículo 8 e 9. Olha o que a Bíblia diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus,
andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Eu, quando leio esse texto, isso para mim aqui é poderoso, porque eu vejo realmente Deus estando próximo do homem, Deus tendo comunhão com o homem, Deus vindo. Aqui não era o homem que se aproximava de Deus, aqui era Deus que vinha para estar com o homem, para conversar com o homem, para ouvir do homem, para ouvir de Adão o que ele realmente estava fazendo, o nome dos animais que ele estava dando, o que ele estava ali realmente descobrindo. Deus vinha para ter contato, vinha para ter comunhão, vinha para conversar com o homem. Deus e Adão, melhores amigos, afinal de contas não havia outras pessoas ainda, né, para serem, então eles eram realmente os melhores amigos uns dos outros. Então eu creio que essa realmente é uma visão assim celestial. E eu contando para vocês aqui sobre os meus filhos, quando eu chego em casa, depois de um tempo, talvez 2 horas fora de casa, a visão mais linda que eu tenho é quando os meus filhos se aproximam ou da janela ou da porta, e eles ficam lá, com a mão encostada na porta, olhando para mim, sorrindo para mim. Eu vejo aquela visão, eu falo, é a visão que Deus, quando nos vê o buscando, quando nos vê o esperando, quando nos vê chamando Ele, querendo estar com Ele, querendo olhar para Ele, querendo ter comunhão com Ele. Eu creio que essa é uma visão que Deus Ele tem acerca de mim, de você, como filhos, quando seus olhos estão nele. Porém, um dia, esse relacionamento aqui, vocês conhecem essa história, esse relacionamento foi quebrado, foi rompido, houve aqui uma ruptura. Porque realmente Deus um dia procurando Adão, no texto que nós lemos, onde você está, Adão? E o homem ouvindo os passos do Senhor, ele se escondeu. E eu quero dizer para você, querido, que Deus chama o seu nome, Deus conhece o seu nome, Deus tem sonhos, Deus tem planos para você. Eu posso ouvir um amém? Deus ama você, Ele quer ter intimidade, e Ele quer ter comunhão com você. Mas nós lemos aqui que o homem se escondeu. E por que o homem se escondeu? Porque eles tinham desobedecido. Isso realmente nos faz compreender o porquê muitas vezes nós nos afastamos da comunhão com o Senhor. Muitas vezes nos afastamos não somente da comunhão com o Senhor, mas também de pessoas, de estar com pessoas. Porque a presença de pecado lá, a presença de pecado faz realmente essa ruptura nos nossos corações, principalmente para com o Senhor. Então antes havia aqui uma fascinação de estar com Deus, o Criador, aquele que nos fez, aquele que nos chamou pelo nome, mas agora eles não estavam disponíveis para Deus, porque eles haviam se escondido. O relacionamento aqui havia realmente rompido por causa do pecado. E dentro de mim e de você existe um DNA chamado relacionamento. O mesmo DNA que há na pessoa do Senhor, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Jesus, na pessoa de Deus. E Deus realmente quer comunhão. Deus quer estar com você. Deus deseja estar com você. Se Ele não tivesse desejado isso, meu querido, Ele não tinha deixado esse livro maravilhoso, a sua palavra para nós. Seu livro com os seus segredos. Seu livro com as suas histórias. Seu livro com as suas poderosas palavras. Seu livro com as suas promessas. Se Deus não nos amasse, Ele não teria realmente deixado aqui seus segredos para os seus amigos, para aqueles que têm interesse em ouvir a sua voz através das suas palavras. E olha também o que aconteceu lá em Êxodo 24:2, em um outro episódio, que eu quero mostrar para você que Deus é um Deus relacional. Apesar da nossa condição muitas vezes carnal e nos afastarmos da presença de Deus por causa do pecado. Lá em Êxodo 24:12, a Bíblia diz: disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui. Eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Olha só o que Deus está falando para Moisés, olha o convite. Olha que convite, rapaz, se fosse para mim esse convite, meu Deus, eu iria receber esse convite com o maior prazer. Deus estava chamando a Moisés: suba o monte, venha até mim, fique aqui comigo. Não é assim que o casal gosta de se relacionar? Vem cá, me dá um cheiro aqui, fica aqui do meu lado.
Vamos sair juntos, vamos tomar um suco juntos. Se o casal é assim, também é um reflexo, né, do nosso relacionamento com Deus, da proximidade que devemos ter com o Senhor. Deus, ele estava chamando Moisés aqui para estar com ele, para permanecer com ele. E aqui você sabe que Deus compartilhou com Moisés o segredo dos 10 mandamentos, um segredo que até hoje ele fala a nós, ele realmente é tão importante. Veja o quanto Deus chama você para estar com ele. Quando ele te chamar, ele vai contar segredos para o teu coração. Quem aqui quer ouvir segredos? Quem aqui gosta de ouvir segredos? Com certeza o Senhor vai comunicar os seus segredos ao seu coração. Então fique aqui, Moisés, venha até mim, fique aqui. Como eu falei para vocês, como eu gostaria de ouvir, de receber esse convite do Senhor. E eu creio que não é um convite só para mim que eu gostaria de ouvir. Eu creio também que esse convite é para você. Que esse convite de estar, de ficar aqui, de subir à presença do Senhor, de estar com Ele, é um convite de um pai realmente que ama a presença de seus filhos. E de repente você pode estar falando assim, ok, pastor, tudo bem, mas como eu acesso esse lugar? Como eu vou lá? Como eu posso ter comunhão com o Senhor? Vamos acompanhar o que Jesus disse lá em Mateus 6,6. Olha só o segredo que Jesus nos contou, o Filho de Deus nos contou. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós temos um segredo aqui contado por Jesus, que tem uma promessa e que tem uma recompensa. Essa palavra recompensa, ela não está aqui de forma despretensiosa. Ela tem um objetivo, porque todos nós gostamos de ganhar uma recompensa, de ganhar algo, de ganhar um presente. Então o texto está mostrando aqui, se você praticar esse princípio, você vai receber como promessa uma recompensa. Você vai ouvir do Senhor. Então eu creio, queridos, que esse segredo que o Senhor está nos contando aqui, porque o Senhor está falando para nós, porque quarto fala de intimidade. Você, ali no seu quarto é o lugar onde você realmente troca de roupa, onde você se despe, né? O quarto é lugar de intimidade, quarto é lugar de comunhão do casal. E esse é um lugar, apesar de que você pode subir o monte, apesar de que você pode orar em qualquer lugar, a Bíblia fala orando em todo o tempo no Espírito, mas Jesus está contando aqui sobre nós e nos desafiando sobre um lugar que você precisa acessar, que você precisa estar e permanecer, o seu quarto. E quarto fala aqui para nós de prioridade. Diga assim comigo, prioridade. Quando você entra no seu quarto e quando você tranca a porta, faz o combinado com seus filhos, como a gente faz lá em casa. O papai vai estudar, o papai vai ter um tempo de oração. Realmente isso está falando de você priorizar o momento para estar com o Senhor. E queridos, não é assim um momento que pode começar como uma obrigação a princípio, mas que pode gerar e pode ser uma satisfação para você. Então pode começar como uma obrigação, mas vai gerar em nome de Jesus uma grande satisfação de cultivar a intimidade com o Senhor nesse lugar. Então quando nós falamos aqui de prioridade, isso está falando para nós de agenda, de nós temos tempo para tudo, né? Nós temos tempo para estudar, nós temos tempo para conversar com as pessoas, nós temos tempo para rolar a barra aí, né, do nosso Instagram, ficar vendo a vida dos outros, nós temos tempo para trabalhar. E eu creio, queridos, que na sua agenda cabe um tempo para falar com o Senhor, com o seu Pai, amém? Cabe sim um tempo, só que você precisa priorizar. E eu gostaria muito de fazer por você, lá na minha agenda eu tenho o horário de fazer isso, mas eu não posso fazer isso por você, porque é algo que você realmente precisa querer fazer, é algo que você precisa encontrar beleza nesse lugar para estar com o Senhor. A pergunta que eu tenho para você, essa tem sido a sua prioridade? A oração, a comunhão com Deus é a sua prioridade? Eu creio e eu acredito que sim. Se você está aqui, se você está na casa do Senhor, você entende já o valor da comunhão com Deus. Mas eu creio que isso pode crescer cada vez mais. Ouça esse convite do Senhor. Então, o nosso primeiro C aqui, o C da comunhão. Mais uma vez, o C da comunhão. Nosso segundo C aqui, o C da consagração. A Bíblia fala então nesse texto de Lucas 11:2, santificado seja o teu nome.
Então essa palavra aqui, esse momento aqui, santificado seja o teu nome, lógico que nós estamos falando sobre a santidade do Senhor, mas é uma via de mão dupla, porque a palavra diz, sejam santos porque eu sou santo, porque sem santidade ninguém verá a minha face. Então nós falamos aqui dessa palavra santificação, porque a vontade de Deus para nós é que nós estejamos em consagração em sua presença. Sejam santos, porque eu sou santo. Olha só o que está escrito lá em Mateus 26, no versículo 40. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Então o Senhor subiu ali ao monte para orar, chamou os seus discípulos. Aqui nesse momento eles já haviam aprendido sobre a oração e eles estavam ali quando o Senhor os encontrou depois de um tempo, os discípulos dormindo. Os discípulos ali se encontraram realmente tirando um cochilo, tendo um soninho. E Jesus falou para eles, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Eu me lembro quando eu estava fazendo escola, quando eu estava estudando na escola de missões, e lá os alunos, durante o dia nós estudávamos, fazíamos vários trabalhos, e à noite tinha um relógio de oração. Então na madrugada nós íamos orar, e aí nessa época que faz frio, né, lá pro rumo lá de Goiânia, eu me lembro uma noite que o meu horário era 3 horas da madrugada, e nós orávamos a céu aberto, não era um quartinho, um lugar assim quentinho, confortável, e eu me lembro que eu levei a coxa para jogar assim no chão, para ajoelhar, e também para jogar por cima, porque estava muito frio, e aí o pastor Willy dobrou lá os joelhos, ajoelhou, e quando eu fui ver, eu estava tirando um cochilinho no momento de oração, no meu muro de oração. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu não estava nem vigiando no momento de oração. E é tão interessante aqui, quando Jesus, ele fala para nós o que acontece quando nós não oramos. O texto diz, porque o espírito está pronto, a carne é fraca. Vamos ler novamente. Vigiem e orem para não cair em tentação. Então é isso que acontece todas as vezes, querido, quando você não ora. Você vai cair em tentação. Ô pastor, tem misericórdia, não fala isso para mim. Mas esse é um fato, esse é um princípio. Se você não ora, você vai cair em tentação, você vai ceder ao pecado. E uma das ilustrações que nós usamos para frieza espiritual é esse termo, despertar do sono. Que triste, tantas vezes. Muitas vezes nós estamos aqui pregando e o irmão está dormindo no banco. Lógico que esse não é um estado físico, mas um estado espiritual. Tantas pessoas estão dormindo, tantas pessoas estão realmente frias na fé, e isso tantas vezes é resultado desse cochilo espiritual que nós estamos tomando por aí. Então, queridos, aqui existe uma relação entre tentação e pecado, como uma consequência da falta de consagração e oração. E, querido, você precisa dizer à sua carne, se você realmente entende que você deve ser um homem ou uma mulher espiritual, você precisa chegar na sua casa e dizer, Deus, eu vou colocar a minha carne para orar, eu vou priorizar, eu vou colocar dia, hora, eu vou colocar despertador, e eu vou dizer, minha carne, louve ao Senhor, minha alma, louve ao Senhor, minha alma, adore, com a minha boca eu vou cantar, com a minha boca eu vou orar, com a minha boca eu vou engrandecer o nome do Senhor. Você precisa dar um comando para a sua carne, amém? Você precisa dizer, ore, você precisa realmente, você querer buscar a presença do Senhor, porque uma das estratégias contra o despertamento do sono espiritual é a oração, porque a oração vai gerar consagração na presença do Senhor. Olha o que diz lá em Levítico 20, no versículo 7 ao 8. A Bíblia diz, consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Então, quando nós estamos falando aqui de consagração, nós estamos falando de dedicar um tempo para o Senhor. Nós estamos falando de se dedicar totalmente a Deus.
Uma vida realmente de consagração é uma vida dedicada à oração. É uma vida dedicada a conhecer o seu amigo. Eu sou uma pessoa que tem relacionamentos duradouros. Tenho amigos por mais de 20 anos. E por ser amigo dessas pessoas por mais de 20 anos, quando nós nos encontramos, eu sei aquilo que alegra o coração daquela pessoa, eu sei o que ela gosta, eu sei realmente as datas daquela pessoa, as datas importantes, eu conheço a sua família e eu também sei as tristezas, ou aquilo que aquela pessoa não gosta. E nosso Deus, nós precisamos ter esse relacionamento de intimidade, de amizade com o nosso Senhor. E ao conhecer o Senhor e você estar alinhado com Deus, com certeza você vai saber o que Deus ama. Porque o temor de Deus é amar o que o Senhor ama e odiar o que Ele odeia. E com certeza, quando você está alinhado com o Senhor, com o seu amigo, com certeza você vai abrir mão do pecado. Com certeza você vai se afastar de uma vida de pecado, porque você vai se consagrar na presença do Senhor, porque consagração e oração estão ligados. Eu queria que o pessoal da mídia colocasse aí oração, consagração e santificação, porque a bênção de nós nos consagrarmos diante do Senhor é receber esse presente, essa recompensa chamada santificação. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então essa santidade é um fruto que o próprio Senhor que se recebe pela fé. Diga assim comigo, pela fé. É pela fé. Tinha um dia que eu achava assim, que eu poderia ser santo por mim mesmo. E eu ficava ali me esforçando para ser santo, porque eu lia esse texto e achava, não, eu preciso ser santo. O Senhor é santo, eu também quero ser santo. Só que eu achava que eu tinha que ser bonzinho, que eu achava que eu tinha que fazer tudo certinho. Eu realmente não entendia que era algo que eu recebia pela fé, que é o Senhor quem faz em mim, que é o Senhor quem gera em mim. Tem muitas pessoas que oram pedindo para aprender, Senhor, eu quero amar mais, eu quero amar fulano de tal, eu quero amar ciclano de tal. Sabia que essa oração é uma oração não verdadeira, não é uma oração correta? Por quê? Porque assim, quem aqui tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a mão, quero ver. Se você tem o Senhor Jesus em seu coração, em sua vida, o Espírito Santo mora aí dentro. E a presença do Espírito Santo na sua vida carrega consigo todos os frutos do Espírito. O fruto de amor, fruto de paz, fruto de alegria, fruto de domínio. Eu só estou dando um exemplo com relação à questão do amor. Ou seja, meu querido, você já tem amor dentro de você. Você só precisa tomar posse desse amor. Você só precisa dizer, eu sou amoroso. E eu tenho o amor dado através do Espírito Santo para amar essa pessoa. E não somente para amar, mas também para se dominar. Então veja que isso se conquista através de uma vida de consagração, de dedicação na presença do Senhor. Então é Ele que faz. Ele que faz você ser uma pessoa santa. Sejam santos, porque eu sou santo. E o texto diz, porque sem santidade ninguém verá a minha face. Eu creio que você quer ver a face do Senhor. Eu creio que você quer mesmo percorrer esse caminho onde você realmente quer conhecer o Senhor profundamente. Então por isso, se consagre a Ele. Se consagre na presença do Senhor, amém? Então, Jesus falou para os seus discípulos, vocês não puderam vigiar nenhuma só hora comigo. Isso fala de dedicação de tempo. Isso fala de separar dia, hora, para estar na presença de Deus. E tem uma história que conta sobre uns seminaristas, que o professor dos seminaristas, ele deu uma direção. Olha, hoje a prova de vocês vão ter 1 hora. Vocês vão ter 60 minutos. E vocês vão fazer uma dissertação, vão escrever. Vocês vão falar sobre Deus. E vocês vão falar sobre Satanás. E aí o pessoal, o seminarista, uau, né? Então, e aí um dos alunos, ele começou. E o professor, ok, podem começar a prova. E aí o seminarista, ele falou, uau, vou falar sobre Deus. E ele começou falando sobre as maravilhas de Deus, sobre o poder do Senhor, sobre a história do povo de Deus, sobre a bondade, sobre o sangue de Jesus, sobre a vida realmente espetacular que é viver.
E os minutos se passaram e o professor falou, 1 minutinho para entregar a prova. E ele foi lá para concluir logo a redação dele, escreveu no rodapé, fiquei tão envolvido com Deus que não tive tempo para Satanás. Rapaz, o professor, ele lógico, né, fugiu um pouco da regra, mas ele tirou 10. Aquela lição foi exemplar. E realmente, queridos, quando você consagrar o seu tempo e se dedicar mais ao Senhor, à presença, os seus pensamentos ficarem girando em torno das obras do Senhor, das maravilhas do Senhor, da palavra do Senhor, meu querido, você não vai ter tempo para o cramunhão, você não vai ter tempo para o Satanás, você não vai ter tempo para ficar pensando em coisa ruim e em coisa aí que realmente não é para crente pensar. Glória a Deus ou não? E olha, você sabia por que Jesus ele colhia tantos resultados? Ele tinha tanto fruto no ministério dele. E a palavra de Jesus anunciada tinha tanto poder. Por que as pessoas elas eram atraídas a Jesus? Porque ele tinha tantos resultados. Sabe por quê? Porque Jesus fazia questão de ter uma vida de consagração. E porque ele tinha uma vida de consagração, Jesus ele colhia resultados sobrenaturais. Você quer colher resultados sobrenaturais na sua vida com Deus? Dedique para estar com o Senhor. Dedique para estar com Ele. Olha só essa frase do D.L. Moody. E eu queria que você aí também, né, tirasse foto. A gente vê aí vocês nas redes, né, tô tirando as fotos e postando. Posta e marca lá a igreja para os seus amigos. Realmente para ser uma mensagem que vá além daqui, né, do domingo e toque os corações. Olha essa frase do D.L. Moody, onde ele fala: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. E eu creio que essa pessoa, meu querido, pode ser você. Pode ser você, Luiz. Pode ser você, Maico. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um coração totalmente consagrado e dedicado a Ele. Pode começar com você. Jesus nos deu exemplo. Jesus nos deu modelo. Você pode ser esse homem consagrado, esse homem que o mundo ainda vai ver. Glória a Deus! Então nós já falamos do primeiro C, comunhão, do segundo C, consagração, e o terceiro C da oração aqui, a confiança. Então a Bíblia fala lá no Lucas 11:2, Jesus ensinando: Pai, e Jesus ensina: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino fala de um reino que tem um rei, e esse rei é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa fé no Senhor e nas suas palavras, amém? Aqui em Lucas 2, 25 a 28, olha só o que aconteceu com um personagem chamado Simeão. Olha o que a Bíblia diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e era piedoso e que esperava a consolação de Israel. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Nós temos um homem aqui que recebeu uma promessa. Simeão tinha uma palavra. Deus falou para ele: Simeão, você só vai morrer quando seus olhos virem o Salvador, quando seus olhos virem a Jesus. A Bíblia aqui não mostra o tempo que o Simeão ele aguardou pelo cumprimento dessa promessa. Mas você viu aqui que ele esperou, que ele aguardou, que ele não questionou: Senhor, quando vai ser? O Senhor me prometeu, quando essa promessa se cumprirá? Não, o Simeão ele estava aguardando o tempo em que seria a hora do Senhor para ele, o tempo certo e a hora certa para ele conhecer o Salvador, a Jesus. Então o fato aqui é que o Simeão ele creu, ele perseverou naquela palavra que ele tinha do Senhor. E por ele ter uma aliança, e por ele ter aquela palavra que o Senhor tinha confiado a ele, o dia que o Espírito Santo falou para ele: vá ao templo hoje, Simeão. Vá ao templo hoje. Vá à igreja hoje. Olha a importância de congregar. Olha a importância de estar na casa do Senhor. O Espírito Santo falou: vá à casa do Senhor. E o Simeão obedeceu. E porque ele obedeceu, ele viu Jesus. Aquela promessa que ele tinha do Senhor se cumpriu. Parece algo tão pequeno,
mas para o Simeão era algo muito importante. Afinal de contas, se Deus fala para nós alguma coisa, Ele é fiel para cumprir as suas palavras e as suas promessas. Se o Senhor, Ele realmente é esse Deus, Ele cumpre com a sua palavra. E nós aprendemos duas coisas aqui com as atitudes do Simeão. A primeira coisa que nós aprendemos com Simeão, diga assim comigo: se mover por uma palavra. Mais uma vez, se mover por uma palavra. Por que ele foi ao templo naquele dia? Porque ele tinha uma palavra. Porque o Espírito Santo deu uma ordem para ele, vá, e ele obedeceu. Então nas nossas vidas nós precisamos realmente aguardar o tempo das palavras, do tempo que o Senhor vai falar ao seu coração. E você realmente se mover se você tiver uma palavra. Tem muitas pessoas que se movem e andam por aí parecendo um frango sem cabeça. E a oportunidade às vezes que tem, a porta que abriu ali, elas estão entrando. Mas você precisa, querido, se mover por uma palavra. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui com o Simeão é que nós não devemos tomar nenhuma decisão se antes não ouvirmos a voz do Senhor. E é o que temos ouvido tantas pessoas assim, tomando decisões sem antes ouvir uma direção clara do Senhor. O Simeão aqui, ele ouviu o Senhor, vá ao templo. E quando o Simeão obedeceu e ele foi até lá, ele conheceu o Senhor. Os olhos dele viram Jesus. Ele realmente cria no Senhor. E Deus cumpriu com a sua palavra. Ele realmente viu a presença do Senhor. E eu tenho uma pergunta para você. Quem aqui precisa de um milagre? Levanta a mão. Quem aqui precisa de um milagre? Quem aqui precisa de uma porta aberta na sua vida? Quem tem uma situação que talvez é impossível para você e você precisa de algo, de uma palavra, de uma promessa? E eu quero dizer para você que você precisa aprender a pedir. Diga assim comigo: eu preciso aprender a pedir. Lá em Lucas 11:9, nesse mesmo texto que nós estamos lendo, a palavra diz: por isso eu digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Eu sempre trago para vocês uns versículos e eu falo, esse versículo você precisa decorar. Esse versículo você precisa ter na ponta da língua. E eu queria agora que toda a igreja pronunciasse de forma conjunta esse versículo. Enquanto o pastor bebe uma água, vocês dão uma folguinha para ele aqui, amém? Então vamos lá? Por isso digo. Aleluia, aplauda o Senhor, essa é a sua palavra. E eu vou ilustrar isso para vocês. Vamos supor que você está muito com fome, assim como eu. Comi só uma banana e uma maçã que vim para a igreja, já estou brocado. Então você chega numa casa, num lugar que tem uma mesa assim, linda para você. E aí você só se aproxima daquela mesa. E você está com fome. Aí você fica ali, esperando. Lógico, como educação. Mas você só fica esperando. E a pessoa está ali arrumando. E tem diversas comidas maravilhosas. Mas você fica calado. Então, eu estou com fome. O certo seria o quê? Eu posso me servir? Por favor, eu posso me servir? Ou seja, fazer um pedido para ser servido. O errado é você ficar com fome e não pedir a comida que você naquele momento está precisando. Então essa é a visão de Deus para nós. Muitos de nós temos situações em nossa vida que precisamos resolver. E a Bíblia diz, quem pede recebe. Quem busca encontra. Quem bate na porta, a porta será aberta. É muito fácil, é muito simples essa equação. E é isso que o Senhor quer de nós. Você precisa pedir. Você precisa pedir. E eu pergunto para você, qual é o seu pedido? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava numa situação de uma criança internada na UTI de um hospital, e aquela tribulação, e eu perguntei para a pessoa, qual é o seu pedido? O que você quer do Senhor? O que você precisa do Senhor?
eu quero que a minha era neta, eu quero que a minha neta saia da UTI. Eu quero que a minha neta abra uma porta, ela precisava ser transferida para Goiânia. Então é isso que nós vamos orar. É isso que você quer? Então é isso que nós vamos pedir para o Senhor. E começamos a orar: Senhor, abre essa porta. Senhor, abre, coloca uma pessoa lá que vai assinar o plano. Oramos dessa forma, especificamente. E aí, uma questão de alguns dias, foi liberado e a criança foi transferida para Goiânia. Então assim, o que você precisa? Eu não sei o que eu estou realmente precisando. Você precisa saber qual é o seu pedido. Então qual é o milagre que você precisa? Você está orando promessas bíblicas a respeito desse pedido que você está orando? Porque não adianta orar uma coisa que não está na Bíblia, não vai acontecer. Pastor, não vai acontecer, se não está de acordo com a Bíblia. Por isso é importante nós orarmos e lermos a Bíblia. Amém? E eu queria concluir aqui com a história do George Miller. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse homem, então coloca aí a foto, eu tirei lá do Instagram do George Miller, olha aí a foto do George Miller. Parece um senhorzinho assim, bem parecido assim com o seu Jair, né, que tem assim, que é tão bondoso, né? Sabe, porque esse homem tem essa cara assim, bem, eu olhei assim para ele, né, para essa fotinha, gostei do George Miller. A história conta que esse George Miller, ele viveu entre 1805 a 1898. Ele foi um pastor e ele foi um missionário. E o George Miller, sabe qual foi o chamado que Deus confiou a ele? Resgatar crianças desamparadas, crianças órfãs. E o George Miller começou o trabalho dos orfanatos que ele gerou, né, que ele criou, sem nenhum tostão no bolso, sem nenhum recurso. E ele precisava desses recursos para prover alimento, ele precisava desses recursos para prover roupa, ele precisava desses recursos para prover uma boa educação para essas crianças. E ele se juntou com a sua esposa e eles resgataram em primeiro lugar 40 crianças. E ele terminou a vida dele com 20 mil crianças que eles atenderam. Coloca aí a imagem do orfanato, né? É lá na Inglaterra, lá onde a Letícia mora. É uma foto atual, né? Lógico que mais reformaram. Mas Deus usou a vida desse homem, que não tinha nenhum tostão no bolso, para amparar até 20 mil crianças órfãs. E olha só o que aconteceu um dia com George Miller. Ele recebeu na casa dele um doutor que se chamava Pearson. E esse doutor, né, ele estava hospedado ali, ele ia dormir, e o George Miller chamou ele: irmão, vamos orar, eu estou precisando de oração, estamos precisando de uma demanda aqui, de uma causa, vamos orar. E aí o motivo de oração é: não temos nada para comer. Então assim, para alguém que é chefe de um orfanato, e que não trabalha para sustentar, porque quem cuida de crianças assim, nessa situação de vulnerabilidade, ele é o pai de várias crianças. Você não pode trabalhar, não tem como. Você tem que viver em torno de todo esse cuidado. E ele falou assim: olha, não temos comida para amanhã, vamos orar? Vamos dobrar os nossos joelhos? E o irmão aqui, ele pensou assim: talvez não tenha comida agora. Mas ele falou assim: não, vamos sair lá no comércio para comprar. Não, irmão, nós não temos nada, não tem nada no nosso caixa. Nós vamos orar e nós vamos pedir para o Senhor. E eles dobraram o joelho. E eles realmente pediram: Deus, provê, nós precisamos de provisão para alimentar, para ter aqui recurso, né, para as crianças aqui no nosso orfanato. E eles realmente oraram, porque o George Miller era um homem de fé, era um homem de oração. E o que eles oraram aqui? A palavra. A Bíblia diz que Deus é quem provê, segundo as suas riquezas em glória, todas as nossas necessidades. E eles realmente fizeram essa oração: Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer, o Senhor é dono de tudo e de todos. E eles descansaram, e eles dormiram. E o George Miller não ficou lá rolando a cama a noite inteira: será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Não, ele dormiu, ele descansou. E essa história aqui conta que no outro dia, os colaboradores ali do orfanato acordaram: George Miller, um milagre aconteceu. Um empresário veio aqui no orfanato e deixou recurso e comida para o mês inteiro. Não era só para o outro dia. A necessidade para o mês inteiro foi suprida pelo Senhor.
E sabe o que aconteceu? Eles oraram, eles aplicaram fé. George Miller aplicou fé. E uma noite, né, nessa mesma noite, um empresário, acordado pelo Senhor, falou: leva lá no orfanato do George Miller recursos que eles estão precisando. A despensa está vazia. E esse que também nem sabia, esse homem que nem sabia dessa oração, foi despertado pelo Senhor. É o Senhor quem faz, amém? E eles queriam saber o segredo do George Miller. Por que ele era um homem de fé? Por que ele tinha uma fé tão grande? E lógico, ele era um homem bíblico que conhecia as promessas. Mas também olha só o que ele disse. Coloca a frase aí do George Miller. Se desejamos que a nossa fé cresça, não devemos evitar aquilo que a prove e por meio do que ela seja fortalecida. Meu irmão, qual é o milagre que você precisa? Com certeza você está passando por um tempo de provação na sua vida. Não evite essa provação, não. Essa provação fortalece o seu coração. E também não evite o meio pelo qual você vai sair dessa situação, que é a oração. Ah, Deus tem misericórdia de mim, mas fica lá prostrado e não faz nada. Querido, ore. Querido, não resista à prova. Busque o Senhor em oração. A Bíblia diz lá em Mateus 11:24, que é um segredo que o nosso Senhor nos ensinou. Tudo o que vocês pedirem em oração, se crendo, recebereis. Em primeiro lugar, você precisa crer. Você crê que Deus pode fazer um milagre? Você crê que Deus pode operar e mover o sobrenatural a seu favor? Você crê? Meu irmão, eu posso orar com uma fé que move montanhas por você, mas se você não crê, não vai acontecer, porque você precisa crer. Amém? E olha só mais uma frase que o George Miller, ele falou. Ele diz: o grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Vamos falar juntos essa frase? O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta.